Hoje começa então o tempo do advento. Vocês perceberam que hoje o padre não cantou glória na missa no advento. Por que a igreja ela guarda o hino de louvor nas preparações das grandes solenidades? Que isso implica o advento e implica também o tempo da quaresma. E nas missas também não se tem glória, nas missas pelos fiéis defuntos. O ato de louvor a Deus nesse momento da missa, a igreja ela exulta plenamente. A liturgia é a prefiguração daquilo que plenamente nós vamos celebrar no céu. Então significa que o hino de louvor é um hino pleno na liturgia. E ele só é retirado nesse momento para que o fiel possa, mesmo dentro da liturgia, ele se preparar para as grandes solenidades que virão. Natal, a retirada do glória na quaresma por causa da Páscoa, para que nas outras liturgias nós possamos celebrar com júbilo, completo. E falar em completo, a segunda leitura fala, para que nós possamos então entrar já com todo o coração nesse advento, nesse preparo, que hoje além da gente preparar hoje para o Natal, é um tempo de preparo, mas também começa o ano litúrgico, um ano novo na liturgia, né? Na Igreja Católica são 3 letras que representam o ano novo: o ano A, o ano B e o ano C. Aí termina o ano C, em 2025, em dezembro de 2025, quando começar o outro advento, vai para o ano A, depois volta para o B, depois o C, depois volta para o A de novo. Por quê, padre? São 4 evangelistas, e cada letra representa um evangelista. Só que São João, então, era para ter 4. Exatamente, mas São João é o evangelho que se repete nesses tempos de preparação. A gente vai escutar bastante, sobretudo no tempo da quaresma, os evangelhos de São João. Então por isso que se divide São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João, que é lido em todos os anos juntos. Então hoje, por exemplo, começa o ano C. Primeiro domingo do advento, ano C. Até domingo passado era ano B. E por que essa organização? Repito, porque a liturgia ela prefigura aquilo que nós viveremos plenamente no céu. Muito bem. Então, as leituras de hoje, e o padre citou a segunda leitura, São Paulo fala uma palavra interessante: santidade. Ele fala que a santidade, que esse preparo, que essa plenitude é um desejo de Deus. Todos nós somos chamados a vivermos eternamente no céu. Esse é o nosso chamado. E se a gente tem esse foco, significa que não é para a gente desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Ou seja, não deixar nada atrapalhar essa meta. Pega um pouquinho d'água para o padre. Nada atrapalhar a meta que vai chegar até Cristo, até o céu, até Deus. Então o primeiro ponto da santidade começa o quê? No dia do nosso batismo. Todos nós somos batizados, e no dia do batismo nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Esse é a grande graça de Deus na minha vida, na vida de vocês. Tanto é que para ser padre tem que ser batizado, para casar tem que ser batizado, para receber o sacramento você precisa primeiro do batismo. Então o batismo é o sacramento da configuração a Cristo, que é santo, que é Deus, que é o Messias, que é o Salvador. No sacramento do batismo a gente se une de uma forma mística e sacramental a Ele. Por isso que é a exigência de Deus, desde o Antigo Testamento: sede santo porque vosso Pai é santo. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, São Paulo disse isso aos Coríntios, São Paulo disse isso aos Romanos. E no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, o próprio Moisés disse ao povo, quando Moisés foi santificar o povo para a Páscoa, Moisés falou: olha,
Hoje é o dia de santificação, porque o vosso Deus é santo. Agora, a santidade é uma palavra que às vezes a gente coloca muito longe de nós. A gente acha que ser santo, a gente precisa fazer umas coisas meia doida, né? Ou muito cabulosa, ou então... O primeiro ponto da santidade é o quê? Manter essas duas coisas, a graça do batismo e a meta de ter Jesus Cristo como princípio de tudo em nossa vida. Como vocês estão aqui hoje? Vocês estão na missa, rezando, deixaram lá a casa para vir para cá, para glorificar a Deus, adorar a Deus, e daqui a pouquinho vai todo mundo voltar. Isso é uma prova de amor a Deus. E digo mais, a maior prova de amor, porque Jesus instituiu a missa. Então o advento é de fato essa preparação, primeiro ponto para a santidade de vida. E a santidade não é aquilo que nós muitas vezes imaginamos. E pelo contrário, a santidade é lutar contra as nossas próprias vontades, que às vezes nos tiram do verdadeiro caminho da santidade de Deus. Você pode ver, São Leão Magno, uma coisa interessante. São Leão Magno fala assim, ó: o Filho de Deus se fez homem, aquele que é todo poderoso. E nós homens queremos nos tornar Deus. Então ele diz assim: o caminho da humanidade é a santidade de vida. Essa frase, ela pode ter vários sentidos, mas o sentido objetivo que São Leão Magno dizia é que quanto mais eu me torno humano, mais eu me torno santo, porque aquele que é santo se tornou todo humano. Por isso que a gente está preparando para o Natal, para ver que o Filho de Deus nasceu num ventre como todas as outras mães, embora a obra do Espírito Santo, mas a encarnação é um ato que todos nós passamos por ele, por exemplo. Por isso que a igreja questiona tudo aquilo que é método que vai contra a própria natureza humana. Por exemplo, fecundação in vitro. A igreja questiona. A igreja, ela tem as suas leis para os seus filhos. Agora lá fora ela tem a capacidade de questionar as coisas para que os filhos possam viver bem no mundo. Então a igreja questiona, mãe? Concepção in vitro? Espera aí. A igreja questiona, por exemplo, agora as novas, agora é pior ainda, né? Agora não é barriga de aluguel, ainda é barriga humana, né? Agora tem aquilo que nós chamamos de máquina humana, né? Que se coloca então, e está em teste lá, então coloca-se o embrião dentro da máquina. Imagina, ainda bem que até agora não fecundou nenhum, mas quantos embriões já, ou seja, quantas vidas que já foram descartadas por causa dessa experiência maldita. Então significa que a igreja, ela sempre vai apontar assim no mundo, falar assim, ó, isso aí não é legal. E o ato da encarnação é um ato, embora sobrenatural, porque foi obra do Espírito Santo que aconteceu com a Virgem Maria, mas o ato da encarnação, o ato da fecundação foi sobrenatural. O ato da encarnação não. Nossa Senhora permitiu que o Espírito Santo então fecundasse, olha só que coisa impressionante, o verbo de Deus dentro do seu ventre. Então significa que Deus se fez humano e se aniquilou totalmente. Imagina Deus aniquilando a palavra aniquilamento significa um escondimento total, sem deixar de ser. Então imagina só Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que bebezinho vai ser perseguido. A gente vai escutar no tempo do Natal, Herodes manda matar a criança, as crianças até 2 anos, São José pega a Virgem Maria, foge para o Egito, e a gente vai ver esses episódios, é impressionante. A gente não vai ver nenhum momento Jesus, né, fazendo alguma coisa
alguma coisa diferente. Não. Foi no recenseamento, vai para o recenseamento. E aquela bagunça lá do recenseamento, não tinha mais hospedagem, ele vai nascer lá. Não é assim? Deus poderia ter preparado o momento da encarnação uma coisa mais legal, não tão pobre, não tão humana, não tão, podemos dizer assim, tão, entre aspas, bagunçada, porque nós nos santificamos no meio da bagunça, não da desordem, na bagunça também. Como assim, padre? Ué, quando a criançada está lá reunida, você é mãe, você tem 2, 3 filhos, a molecada risca lá, você não consegue limpar a casa, isso também é santidade, ué? Ou você acha que não? Você está esperando o quê? A criançadinha tudo bonitinha, com o gelzinho na cabeça, sentadinha assim, não é assim? E a casa tudo certinha, tem um ponto de interrogação aí, não é? A vida humana é, onde tem vida, você vai na lua, não tem nada. Como que é a lua? A lua parece que passaram uma vassoura lá e fica lá varridinho, né? Assim? É tudo tranquilo lá, mas não tem nada. Ou então você vai na casa de uma pessoa muito rica, que tem 10, 20 cômodos, e só tem lá um casal, né? Aí você vai lá você vai ver ordem, no sentido externo, né? Mas é nesse contexto do mundo que nós vamos nos santificar. Uma outra coisa, já que o padre falou do mundo, Jesus ele fala hoje da destruição do mundo. Agora, a reflexão de hoje para o Evangelho, a gente lembra quanta catástrofe. Nossa, Jesus falou que o mundo vai ser destruído. Veja, São João diz que Jesus amou tanto, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito. Existe uma entrega do Filho de Deus ao mundo. Existe uma entrega para a nossa vida em Deus aqui nesse mundo. Mas o Evangelho de hoje traz uma coisa interessante: a destruição do mundo por causa da negação do homem. Jesus falou coisas hoje que ele disse do futuro, relacionado ao quê? Quando Jesus falou assim, ó, grandes terremotos, não é assim? Jesus já sabia do futuro, ele sabia de tudo que aconteceria, ele sabia da rejeição que os homens fariam a ele e a tudo que foi criado por Deus, que é o mundo. Nós nos santificamos no mundo, nós não viemos para amaldiçoar o mundo. Infelizmente nós viemos de uma geração, a nossa geração é uma geração que pegou 2 problemas graves: o protestantismo e depois veio a guerra. Então nós não estabelecemos ainda as coisas direito, ainda a gente tem muita sequela de protestantismo e temos sequela ainda dessa coisa de divisão, de guerra, né? Até tirar isso de nós não é fácil. Se tirar essa coisa que atrapalha às vezes a nossa santificação. Porque veja, se eu falo que o mundo não presta, se eu digo que o mundo é maldito, eu vou negando o mundo. Se eu negar o mundo, o que vai acontecer comigo? Onde que eu vou me santificar? Parou para pensar que no globo terrestre, se você pegar a terra inteirinha, lá em Belém, num espaço físico, o Filho de Deus nasce. Uma vez que ele nasceu, ele santificou o mundo inteiro. Deu para pensar nisso? Quando o seu sangue foi lavado na terra, santificou o mundo inteiro. E Deus não vai destruir o mundo, como Jesus diz hoje no Evangelho. Os homens farão coisas pavorosas. No Evangelho de Mateus, Jesus fala da guerra.
Um povo se levantará contra outro povo, porque na concepção de Deus, na concepção de um santo, tudo aquilo que é divisor tem que ser banido da nossa vida. Tudo aquilo que não contribui para a minha humanidade, eu tenho que colocar fora da minha vida. Tudo aquilo que desumaniza. Você pode ver, por exemplo, quando o ser humano começa a se apaixonar por alguém. O rapazinho começa a se apaixonar. Obrigado, quero água. O rapaz começa a apaixonar pela garota. O que acontece? Mãe, estou apaixonada. O que acontece naquele exato momento? Meu Deus. Aí chega o pai. Vem aqui. Você viu nossa filha? O que está acontecendo? Está gostando do rapaz. E aí? Cometeu um crime porque gostou do... Tem que se apaixonar por uma árvore, por uma pedra? Como que é? As coisas mais humanas, mais simples de se resolver, a gente faz um problemão. Como se fosse uma desgraça o cara se apaixonar por alguém. Sabendo que hoje, na nossa geração, até o homem se apaixona por uma mulher por mulher. Não é assim? Por quê? Nós estamos longe ainda daquilo que se chama amor divino. Se a gente está longe do amor divino, quanto mais do amor humano. Não é assim? Então o grande problema hoje qual que é? A santificação no mundo. É nesse mundo que nós vamos nos tornar santos. O que nós precisamos é abençoar o mundo. O padre vive falando isso. Vai lá no churrasco. Obrigado, Senhor. É não desconectar Deus da tua vida, em todo momento. É aquele estado de vigilância que Jesus pede no Evangelho de hoje. Orai e vigiai, estai prontos. A primeira leitura fala uma coisa impressionante. Lá no exílio, o povo então antes do exílio, Israel tinha chamado seus 12 filhos, já tinha dividido as 12 tribos de Israel, e se dividiu então em reino do norte e reino do sul. Depois eles vão para o exílio, depois acaba sobrando depois se une, das 12 tribos só sobrou o norte e o sul, aí dividiu. E olha só que interessante, enquanto Israel se tornou dividido, para eles, tanto que eles estão esperando o Messias até hoje, não é assim? O Messias já veio. Agora, a promessa de Deus era essa: enquanto não houvesse união, e aí que é a cegueira do povo até hoje. E Deus fez essa promessa, e eles ficam lendo a promessa. Eles lêem dia e noite os salmos, fala dos inimigos, e a promessa é clara. Deus disse assim: enquanto não houver a união dos dois reinos, Deus não vai manifestar. E até hoje é assim. A primeira leitura chama atenção por causa disso. O profeta, ele fala assim: olha, Deus está dizendo que Ele vai fazer as duas tribos se juntar, mas só na hora que Ele vir. E na verdade essas duas tribos não seria a tribo do norte e a tribo do sul, seria a união dos pagãos e dos judeus, que está em Jesus Cristo. Por isso que para nós cristãos católicos, por que a gente tem que deixar bem claro nos dias de hoje isso? Eu sou cristão católico. Não é porque você está dando divisão, é porque a Igreja Católica, antes de ensinar a pessoa a evangelização, tem uma coisa chamada catequese, ensino. A catequese, ela implica 3 coisas: o ensino. Abaixa só um pouquinho, que está dando uma microfonia meia, está querendo estourar alguma coisa. Então a catequese, ela implica 3 coisas. Primeiro, uma coisa chamada educação, que a gente aprende em casa. A primeira catequese, por isso que a Igreja Católica ensina que começa a primeira catequese, o primeiro ensino começa em casa. Então a educação, por exemplo, você dizer bom dia, boa tarde, tudo isso você aprende dentro de casa, né?
Bom dia, como que você está? Tudo bem? A educação em casa. Educação humana. Depois, a segunda coisa, qual que é o segundo passo da catequese? A doutrina, que implica tudo. Doutrina, em tudo que Jesus ensinou se chama doutrina. Palavra de Deus, os dogmas da igreja, tudo isso faz parte da doutrina. Que aí as crianças vêm para a catequese para aprender, etc e tal, né? Que nem a criançada está aqui hoje. E a terceira coisa importante, então, ó, primeiro, você ensina a pessoa a ser gente, é humana. Depois, ensina a doutrina. E a terceira coisa é pôr em prática. A terceira coisa é ação. Por isso que o Papa tem falado muito sobre a palavra saída, igreja em saída. Igreja em saída, não é assim que o Papa fala? Igreja em missão. Quando termina a missa, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não é assim? Então a gente tem que pôr em prática tudo isso, não adianta a gente saber. Então quando a gente é um cristão educado, quando a gente aprendeu a catequese, a gente tem que saber viver lá fora. É a hora de viver. Então hoje nós precisamos, o tempo do advento é colocar em prática tudo aquilo que Cristo ensinou. E para terminar também, porque hoje a gente passa um pouquinho só do tempo por causa da preparação para o ano todo, né? Eu sei que muitos de vocês vão fazer vários propósitos, mas um propósito que o padre todo ano litúrgico eu indico: missa dominical até o outro ano litúrgico. Mesmo que eu for para Roma, que nem o Luiz chegou, seja bem-vindo, eu vou para a missa. O Luiz tirava foto lá das igrejas lá que foi lá, né? Então assim, e a missa, o ano litúrgico, eu vou à missa o ano inteiro, fazer esse trato com Deus, para se preparar bem, para que nós também possamos prepararmos para Cristo a hora que Ele vier, seja na hora da morte, seja na vinda gloriosa, seja no momento de dor também, porque Jesus vem em momento de dor. Não vai pensando que, a hora que acontece um momento de dor na nossa vida, é um momento também de reconhecer a presença dEle. A gente tem o costume, e acostumamos com essa cultura protestante, que Deus só está na glória, que Deus só está na prosperidade, que Deus só está quando está tudo legal, que doença é maldição, né? Aí a gente esquece de olhar ali, né? Na cruz, de um Deus que se fez maldito, Deus que foi crucificado como um criminoso para poder nos salvar. Jesus que padeceu, imagina, foi do lado de dois malfeitores, Ele no meio. Sabe o que significa isso? Cristo não morreu igual um rei, morreu igual um bandido. Isso é reflexão humana. Isso é parar e refletir e falar: meu Deus do céu. Então, meus amados, não desistamos da santidade. Temos muita coisa para descobrir ao longo do ano litúrgico. E não ter medo de você mesmo. Não ter medo das coisas que acontecem na tua vida. E saber que a santidade é a vontade de Deus, e o céu é a vontade de Deus, e essa vida vai passar, e que a cada momento precisamos aprender a abençoar o mundo, as coisas do mundo, e ver o mundo como uma coisa positiva, não negativa. Ai, estou triste hoje porque eu vi uma notícia triste. Ai, eu estou triste hoje porque, sabe, ai, eu estou mal hoje porque, nossa, eu fui ver aquele negócio na rádio. Ai, eu estou, para com isso. Jesus faz uma crítica hoje da depreciação do mundo. As ondas gigantes, a hora que Jesus fala das ondas gigantes, né? Se você refletir um pouquinho mais, dá para você fazer uma reflexão sobre o superaquecimento aí, né? Fala assim: meu Deus, cara, será que não tem razão
o grito do Papa aí para a modernidade, para pensar um pouco no meio ambiente. Quando nós rejeitamos as coisas de Deus, nós podemos rejeitar as grandes e as pequenas. Quando a gente rejeita o mundo, a gente está rejeitando uma grande coisa. Vai numa UTI para você ver, uma pessoa que está consciente, com câncer, por exemplo, de pulmão, que a pessoa não perde a consciência até o fim da vida. Você pergunta para ela o que mais que ela queria fazer na UTI. Eu tenho 15 anos de padre, quantas vezes fui na UTI? Toda semana eu encaro um hospital. Ô padre, eu queria tanto estar lá agora com meus filhos, queria estar lá agora, sabe, padre, eu queria aproveitar, eu gostando da vida. A gente ouve isso aí. Uma vez um doente falou assim para mim, eu nunca mais esqueci, falou: padre, tem um rapaz perto de casa, ele não saía para nada. E eu falava para minha esposa assim, falou: nossa, a gente sai todo final de semana, etc e tal, né? Rapaz, não que eu queria que ele tivesse, mas por um cara que não gostasse menos do mundo para estar doente. Ele falou, olha só o que ele falou para mim. Eu falei: rapaz, reza para Deus, fala para ele que você gosta. Você gosta do mundo, que você queria ficar mais um pouco aqui, seja franco com Deus na sua oração. E a oração deu certo, ele mora lá no Jardim Amanda, está até hoje, né? Sobreviveu de uma UTI, de uma doença terrível, né? É interessante isso. A gente vê o mundo, para quem é depressivo, é claro, a pessoa vai ver o mundo de uma forma negativa, né? Acho que a gente precisa trabalhar na nossa humanidade, né? Eu tenho que começar a enxergar as coisas boas da vida, para poder valorizar a Cristo e os seus seguidores. Então, quando você começa assim, perder o sentido da sua vida, que não tem mais sentido, que não sei o que tem, começa a pensar um pouco numa pessoa que está lá no UTI essa hora, esse calor. Porque o mesmo calor que a gente sente aqui, a UTI está igualzinho. Ou você pensa que tem ar-condicionado para todo mundo nos hospitais? Não é assim, não dá tempo, é muita gente, a demanda é muito grande, né? Se você for no hospital lá em Palermo, na Itália, né? Se for lá agora, tem vaga lá na UTI, né? Porque lá tem 3.000 habitantes, né? E o hospital é grande. Ou seja, aqui não. Aqui tem 240.000 habitantes. E tem um hospital que, se não der uma pandemia, dá para socorrer. Então significa que a gente tem que saber viver aonde a gente está, aonde nós somos chamados, e se alegrar cada vez mais em Cristo, que dá o sentido à nossa vida. Isso é ser santo. É cada vez mais lutar contra aquelas minhas vontades que podem me tirar do caminho do céu, aí sim. E fazer com que eu estabeleça entre eu e Cristo, nesse mundo, uma vida de ordem até Ele me chamar. Até a hora que Ele falou assim, agora está na hora de você ir mesmo. Então, aí é diferente. A hora que Ele convocar, aí não tem jeito, né? Aí você não tem como também, né? Chegou sua hora, chegou, né? Mas enquanto tivermos vida, enquanto tivermos força, enquanto formos cristãos, agradecer, glorificar, exaltar e viver cada momento da nossa vida. Deus amou tanto o mundo, que foi no mundo que Ele se fez homem. Que a Virgem Maria nos ajude, assim seja. Amém.